Olá, Crawlers! Estamos aqui em mais um Guia Queiral para DCC e hoje eu trouxe o tema para a gente debater, que são as raças e as classes. Eu trouxe esse tema para falar com vocês, que é um pouco da pegada que eu passei para os jogadores na sessão zero, um pouco da experiência que a gente pretende, que eu pretendo com eles ter nesse jogo nosso de Dungeon Crawl Classics. E eu trouxe para ilustrar, olha só que legal, eu achei na internet, num fórum, uma discussão sobre as raças barra classes originais do Dungeons and Dragons, isso aqui do primeiro Dungeons and Dragons. E olha lá, você tinha três classes principais para jogar: o Fighting Man, o Magic User e os Clérigos. E era isso que você tinha no primeiro D&D, pelo, né, dentro da busca que eu fiz. E aí como é que você fazia com as demais classes? Você tinha o anão, o elfo e o halfling, né, o pequenino. Eles tiveram um problema para anunciar como hobbit, e aí fizeram como halfling. Lembrando que o primeiro D&D, ele estava atrelado ali ao chainmail, né? Ele tinha as regras muito enraizadas no jogo do chainmail. Ele era meio que um suplemento do chainmail. Tem muito XP sobre isso, se você tiver mais interesse na internet. Mas só para resumir, olha que bacana. O anão e o elfo e o halfling, eles tinham mecânicas atreladas ao Fighting Man ou ao Magic User no caso do elfo. O elfo poderia usar um dos dois, né, mesclar essas mecânicas. Isso lá do D&D original. E aí tinha essas regras, você tinha alguns efeitos raciais que interferiam na classe, e aí a classe era menor, mas tudo era estruturado em cima dessas três classes. E você tinha a opção, né? Aqui tem uma arte que eu achei lá do D&D original, de um Dwarf. E você tinha a opção ainda de outros. E se você quiser jogar com outros? Olha que legal o texto. Não tem nenhuma razão para você, como referee, não permitir que os jogadores usem outras raças. Inclusive um dragão. Olha que legal. Já lá no D&D original. De repente você acha uma versão mais jovem, um Dragon-like, para permitir uma progressão dentro de uma dessas estruturas e segue a vida. Então eu quero depois, eu achei muito legal, porque olha só, algumas coisas que eu achei curiosas lendo isso. Uma delas é que já existe uma liberdade freeform da gente dar esses reskins desde os primeiros textos do jogo, que eu achei muito bacana. Eu quero fazer um vídeo só sobre customização. A gente hoje em dia entrou numa onda, né, eu vejo muita onda, né, moderna, de que a customização ela está diretamente atrelada a opções mecânicas, e às vezes não é bem assim. Às vezes a gente pode pensar outras maneiras de customizar dentro dessa forma de interpretar, né? Mas isso vai ser um tema para um outro guia só para isso. A gente vai abrir um bate-papo só sobre isso. Mas olha que legal. Lá eles chamam o Dungeon Master no D&D original, ele é muitas vezes referenciado como um referee, que seria um revisor ou um juiz, que é como o DCC fez. Então eu não tenho certeza se foi o caso, mas imagino eu que o Goodman, quando foi criar o Dungeon Crawl Classics, ele se inspirou nisso, né? Inclusive na confecção que ele teve, na forma como ele construiu as raças e as classes do jogo. Porque a gente tem o anão, o elfo e o halfling, exatamente os três, junto com as classes principais, mas ele também incrementou o rogue, né, o thief, o ladrão, que veio dentro do D&D num suplemento um pouco depois. Ele não estava na estrutura original. Mas é basicamente a mesma coisa, olha que legal. Você tem o guerreiro, né, o fighter, que é o Fighting Man. Você tem os Magic Users, que ali é uma mescla de um monte de usuário de magia diferente. Os clérigos, que também tem uma série de subfunções diferentes dentro do jogo. E as raças, que tem a sua evolução própria, muito bem correlacionado, né? E aí, no nosso caso, como que eu vou fazer o paralelo para nossa campanha? A gente vai ter meio que uma espécie do mundo conhecido. E nesse cenário, que vai ser entre os vales de uma montanha, os jogadores não vão saber em que cenário eles vão estar, para tentar passar a sensação do personagem mesmo, que ele não tem noção do mundo, do mapa mundi, como é esse mundo, como são os deuses. Vão ser inspirações, vão ser conhecimentos locais, né? Então, por exemplo, uma cordilheira de montanhas no horizonte pode ser para eles o fim do mundo, né? Depois dali eu não sei o que vai ter, vai ser criatividade dos próprios jogadores, a não ser que eles queiram ir lá explorar. Então eu vou tentar usar muito dessas ferramentas no jogo,
Inspirado num vídeo que eu vou deixar o link aí que eu fiz sobre os monstros misteriosos, né, que é uma dessas pegadas da gente trazer monstros únicos, monstros com características muito marcantes, eu tentei trazer também, discutir isso com eles lá na sessão 0, que a gente fez a criação dos personagens, na ideia de trazer raças também com características marcantes. Ao invés da gente pensar que o anão é simplesmente uma interpretação de um homem truncho, né, um homem truculento da montanha, o Halfling é simplesmente um pequenino, né, um homem pequenininho. Ao invés de a gente pensar isso, o elfo é um homem que gosta de viver de forma hippie ou coisas desse tipo, é tentar trazer características bem marcantes para essas raças diferentes do jogo, né? Então eu trouxe para eles, eu deixei um manualzinho no nosso grupo para inspirações, textos bem simples que eu achei. Então, por exemplo, a gente já vai mudar o nome. A gente vai, os anões é o nome na língua comum, como ele é conhecido comumente. Mas na própria língua eles vão se autodenominar os Dwarfs. Os Halflings, os pequeninos, é o nome também do povo comum, o humano comum. Porque dentro da própria língua eles vão se autodenominar Hobbits. E os Olvens, que é na língua deles, eles vão ser chamados de elfos na língua comum, mas entre eles são os Olvens. Algumas inspirações que eu peguei, não vou dar muito spoiler aqui, porque pode ser que algum jogador meu veja esse vídeo, eu não quero dar muito spoiler de onde eu tirei essas ideias. Mas a pegada, eu vou trazer muito dessas inspirações dos primeiros D&Ds que eu gostei muito, também do DCC. Então, por exemplo, o anão trazer essas características marcantes, né? O anão, ele tem a cor da pele terrosa, cabelo bem crespo, ele é um insulto um anão não ter barba, é uma espécie de honra, né? Tipo os Dothraki com cabelo, que certamente foi inspirado nos anões, eu imagino, com quase certeza que foi. A gente vai tentar trazer essas aplicações marcantes. Então os Hobbits, eles têm uma leve camada de pelo sobre o corpo, eles vão ter essas características próprias, os elfos são menores do que os humanos, né? Vai ter o elfo silvestre, o elfo selvagem, a gente vai tentar trazer esses perfis. E os humanos, eu trouxe para eles uma proposta de que eles se espalharam após um evento chamado Guerras Místicas, vai ter algumas variações dependendo do conhecimento, e a gente vai tentar trabalhar algumas etnias deles, né? Eu trouxe algumas que eu vou deixar, não vou entrar em muito detalhe profundo, mas eu vou deixar na descrição os Bacloniches, os Flans, o povo Flan, eu já dei um spoiler que é inspirado na história do Greyhawk, os Reni, eu acho que pronuncia Reni, os Oeridians e os Suluzi. Olha que bacana. Então eu tentei trazer essas etnias, eu deixei o texto lá, não vou entrar em detalhes aqui, se alguém tiver interesse a gente pode conversar sobre isso. O Flan é a etnia mais comum, mas os Renis, que no original eles são inspirados no povo oriental, aqui, para não ter nesse momento o povo oriental, eu reinterpretei que é um povo que veio do mar. Alguns eruditos acreditam que eles vieram do mar, outros até acham que eles podem ter vindo de outros planos. É um povo de pele negra, os olhos variam do castanho ao azul, eles vivem ou na região fluvial de Rio Doce ou marítima. O Suluzi, que eu imagino que o Martin deve ter se inspirado nisso para criar os Targaryen, né? Vai ser um povo de pele pálida, olhos coloridos, eles têm alguma aptidão e desejo por magia, muitos deles são albinos. Então a gente vai tentar trabalhar algumas dessas características, né? No DCC, a gente tem, se você for humano e sobreviver ao funil, você tem a opção de escolher uma das 4 classes básicas, o guerreiro, o clérigo, o ladrão e o mago. Eu trouxe aqui uma ilustração. E se você for um semi-humano, né, o Demi-Human, você vai evoluir a classe da própria raça. Então o anão tem uma evolução própria, o elfo uma própria, o halfling, que aqui a gente vai chamar de hobbits, também tem a sua própria. Então é isso. É mais ou menos isso que eu tentei falar hoje, que eu tentei passar para eles em sessão 0, que eu trouxe aqui hoje. Um pouco dessa explicação, dessa proposta de raça / classe. Eu tive um momento da minha vida que eu tive uma aversão a isso, eu achava muito simplório, mas hoje, repensando e reinterpretando isso, eu acho uma pegada muito legal. A gente tem peculiaridades muito grandes em cada classe, uma experiência muito diferente de uma classe para outra. E esse poder das coisas serem aleatórias, os poderes serem aleatórios, tem uma série de customizações diferentes em cada classe, em cada jogada. Eu tenho certeza que os personagens vão ser muito diferentes.
E é isso que eu trouxe. A gente vai experimentar. Eu vou trazer a partir da sessão 0 da Aventura Funil. Vou trazer o feedback aqui pra vocês. Mais umas prévias que eu tô preparando. Eu deixei esses textos pra eles. É textos curtos, porque eu quero que isso seja alimentado no próprio jogo, por eles, por histórias dos personagens. Mas é isso. Um pouco dessas customizações, entre aspas, né, que a gente pode deixar de lado. Mas às vezes você tem um personagem, por exemplo, ateu ou vegano, já é uma customização muito grande. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso. Mas hoje aqui um pouquinho dessas raças barra classes, uma prévia que eu vou usar para alimentar um pouco esses personagens que vão passar pelo funil para a gente começar uma campanha de Dungeon Crawl Classics. Um abraço e até o próximo bate-papo.